Fala galera, continuando a nossa teoria sobre números complexos, hoje a gente vai aprender algumas outras coisas sobre eles e a gente vai aprender como representar eles graficamente, tá gente? E a primeira coisa que a gente tem que visualizar é que a gente já tinha aprendido que um número complexo ele aparece na sua forma algébrica, A mais BI, e a gente viu que esse A representa a parte real do número complexo e esse B representa a parte imaginária, acompanhada da nossa unidade imaginária, tá, gente? Só que uma outra forma de representar esse número complexo é representar através de um par ordenado, tá, gente? Vocês conhecem os pares ordenados quando a gente faz gráficos de funções, né? A gente pode representar ele, então, em forma de par ordenado, primeiro vindo a parte real e depois vindo a parte imaginária, beleza? E para a gente representar ele graficamente, pessoal, a gente vai usar isso aqui que vocês já conhecem. Só que vocês conhecem isso aqui como um plano cartesiano. E, na verdade, quando a gente está falando de números complexos, a gente usa algo parecido, tá? A gente usa um plano que a gente chama de plano de Argand-Gauss. Então não é o plano cartesiano, é algo muito parecido que a gente chama de plano de Argand-Gauss. E existem algumas diferenças em relação a esse novo plano do que o plano que vocês conheciam como plano cartesiano, tá, gente? E a primeira coisa é que esses dois eixos que vocês conheciam aqui como eixo X e eixo Y, na verdade agora eles são o eixo deitado aqui, que era o eixo X, gente, na verdade ele representa o eixo real do número complexo, enquanto o eixo em pé representa o eixo imaginário do número complexo. Então agora não é mais x e y, tá, gente? Agora é eixo real e eixo imaginário, ok? E para a gente representar esse número complexo, na verdade a gente representa ele como se ele fosse um vetor, tá, gente? E esse vetor ele sempre vai ter duas extremidades. Quem são essas duas extremidades? Vai ser sempre começando do ponto 0, 0 aqui, esse é o início do vetor, e o vetor vai chegar justamente no ponto AB, no par ordenado AB. E para a gente colocar esse ponto AB no plano de Argand-Gauss, é da mesma forma que a gente fazia no plano cartesiano, tá, gente? Então vamos supor que o A está aqui e o B está aqui. O ponto AB vai ser justamente esse carinha aqui, beleza? Então o nosso vetor, o nosso número complexo, ele vai sair da origem e vai terminar justamente no ponto AB. Esse é o número complexo representado no plano de Argand-Gauss, tá, gente? Esse pontinho aqui, ó, esse pontinho que foi o que a gente utilizou para marcar o número complexo, a gente chama ele de afixo ou então de imagem do número complexo. Beleza? Então, as duas extremidades vão ser na origem do plano de Argand-Gauss e no afixo na imagem do número complexo. Beleza? E aí a gente consegue introduzir duas ideias para vocês aqui, tá bom, gente? A primeira é a ideia do módulo do número complexo. E parece muito com a ideia do módulo do vetor. Quem seria o módulo, gente? Seria o tamanho desse traço que a gente fez aqui, tá, gente? Então o módulo ele vai ser basicamente o tamanho. E a gente pode representar ele de duas formas, tá, gente? Ou a gente usa aquele símbolo de módulo que vocês conhecem, tá? Então vai ser o módulo do número complexo z, ou então a gente usa essa letrinha grega aqui, ó, que parece um P, mas na verdade a gente chama de Rho. Essa é a letra grega Rho, tá, gente? Então o módulo ele é representado pelo módulo de z ou por essa letra grega Rho, tá, gente? E para a gente calcular o tamanho desse número complexo aqui, a gente vai usar uma ideia que a gente já conhece, tá? A gente sabe, a gente visualiza aqui, ó, que isso aqui é um triângulo retângulo. O tamanho, o módulo do vetor é a nossa hipotenusa. A gente sabe que esse cateto
mede B e esse cateto mede A. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente vai obter que o módulo de Z ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Passando esse quadrado que está no módulo para o outro lado, a gente tem que o módulo do número complexo vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, a gente vai jogar as partes reais e imaginárias aqui na formulazinha e calcular o tamanho, o módulo desse número complexo, beleza? E a gente pode também, pessoal, calcular o argumento. Deixa eu só colocar aqui que o tamanho vai ser o módulo de Z. E o argumento, pessoal, o argumento vai ser o ângulo que esse número complexo faz com o eixo real. Então, o argumento, pessoal, é esse ângulo aqui, ó. Começando do eixo real e chegando até o número complexo, beleza? E a gente vai usar conhecimentos que a gente já tem para fazer isso também, gente. Isso é um triângulo retângulo. Então, a gente pode usar aquelas relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, para poder obter o valor aqui do argumento, beleza? Esse argumento, a gente usa essa letrinha aqui, que é um zero cortado, gente, que é a letra θ, também letra grega, tá, gente? Então, o ângulo é representado por essa letra θ. E existem algumas fórmulas diferentes que a gente pode usar aí para obter o argumento, tá, gente? Se a gente for pensar no seno desse ângulo, seno é o oposto sobre hipotenusa. Então, seno de θ vai ser B sobre o módulo. Se eu pensar no cosseno, gente, cosseno do ângulo é adjacente sobre hipotenusa. Então, eu posso usar essa fórmula aqui também, ó, que o cosseno do ângulo vai ser A sobre o módulo. Ou então eu posso também usar a da tangente, pessoal. A tangente de um ângulo é oposto sobre adjacente. Então, a tangente do ângulo vai ser B sobre A. Então, a gente obtendo a tangente, o cosseno ou o seno do ângulo, basta a gente descobrir qual é o ângulo que tem aquele valor para seno, cosseno ou tangente, e a gente obtém o argumento do número complexo. Beleza? Vamos então usar isso aqui como teste, gente. Vamos pegar esse exemplo aqui, o número complexo 2 mais 2i. Se a gente for passar ele para um par ordenado, A é 2 e B é 2. Então, esse número complexo aqui ele pode ser representado pelo par ordenado 2, 2, beleza? Então, a gente vem aqui no plano cartesiano, 2 na parte real, 2 na parte imaginária, a gente marca que nem marcava no plano cartesiano, e o nosso número complexo ele está justamente aqui assim, ó, beleza? E aí a gente pode usar as fórmulas para calcular o módulo e o argumento desse número complexo. Módulo, pessoal, é a raiz quadrada do A ao quadrado, 2 ao quadrado, mais o B ao quadrado, 2 ao quadrado também. Ou seja, raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 4. Isso quer dizer que o módulo é raiz quadrada de 8. Ao mesmo tempo, gente, a gente pode usar qualquer uma dessas duas fórmulas aqui. Geralmente eu recomendo vocês usarem a da tangente. Então, a tangente do argumento é B sobre A, 2 sobre 2, que dá 1. E a gente sabe qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1. É o ângulo 45. Isso quer dizer que o argumento desse número complexo é 45 graus. Beleza? Então é assim que a gente obtém módulo, argumento e coloca o número complexo no plano de Argand-Gauss. Beleza? Só mais um exemplo aqui, gente. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Z igual a 1 menos I raiz de 3. Isso nos fala, gente, que o A ele é 1, é o número sozinho,
E o b, que é a parte imaginária, é menos raiz de 3. Vamos marcar, então, esses pontos no plano de Arcangauss. Um está aqui na parte real e menos raiz de 3 dá aproximadamente menos 1,7, tá, gente? Então ele vai estar mais ou menos aqui assim, beleza? Então, esse número complexo, ele está justamente aqui, ó, no quarto quadrante. O módulo, para resolver o módulo sem problema nenhum, não tem mistério, tá, gente? Mas para achar o argumento, tem um detalhezinho importante para a gente falar aí. Então vamos lá, pessoal. Para a gente achar o argumento, vamos usar a tangente de novo. Então, a gente tem que a tangente do ângulo é igual a b menos raiz de 3 sobre a, que é 1. Ou seja, a tangente do ângulo é menos raiz de 3. A gente sabe, pessoal, que o ângulo cuja tangente é raiz de 3 é o ângulo de 60 graus. Só que esse número complexo, ele não está no primeiro quadrante, ele na verdade está no quarto quadrante. Então, a gente vai ter que pensar no ângulo simétrico ao 60 que está no quarto quadrante, que é quem? O 300. Então, dessa forma, a gente acha que o argumento desse número complexo é o ângulo 300. Então, a gente resolve normalmente a tangente, só que a gente pensa no ângulo simétrico. A gente pensa no ângulo no primeiro quadrante e calcula o simétrico para saber exatamente qual é o argumento do número complexo. Beleza? Então é isso, galera. Essa é a ideia principal. Para a gente finalizar, gente, essa ideia de módulo e argumento, ela permite a gente colocar o número complexo numa terceira forma, que é o que a gente chama de forma polar ou trigonométrica, tá, gente? E como que é essa forma, gente? Essa forma vai ser assim, ó, o número complexo z, ele vai ser dessa forma. Primeiro vai ser o módulo aqui, que multiplica cosseno do ângulo do argumento mais i seno do argumento. Então, isso aqui é o que a gente chama de forma polar ou trigonométrica. Quando a gente tem um número complexo na sua forma algébrica, é muito simples a gente descobrir a forma polar dele. Porque basta a gente descobrir quem é o módulo e quem é o argumento. E eu peguei justamente o mesmo exemplo aqui, que a gente já calculou o módulo e o argumento, para a gente transformar ele, então, na forma polar. Então, pessoal, esse mesmo número complexo z, ele vai ser módulo raiz de 8, que multiplica quem é o argumento, 45. Então, vai ser cosseno de 45 mais i que multiplica seno de 45. Então, aqui a gente colocou o número complexo na sua forma polar, beleza? Então, basta a gente pegar o número complexo, calcular o módulo, calcular o argumento e jogar na fórmula, beleza? E se o exercício dá pra gente o número na sua forma polar e pede pra gente calcular a forma algébrica? Basta a gente resolver as coisas, tá, gente? Cosseno de 30 e seno de 30, a gente sabe qual é o valor. Então, basta a gente resolver. Isso vai ficar cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais i seno de 30, que é 1 sobre 2. Agora, pessoal, basta a gente pegar o módulo e fazer o chuveirinho para cá para dentro. Isso vai fazer ficar, gente, 2 que multiplica raiz de 3 sobre 2, mais 2 que multiplica i que multiplica 1, 2i sobre 2. E agora basta a gente simplificar, né, gente? Tem 2 e 2 aqui nessa fração, 2 e 2 nessa fração. Isso quer dizer que o número complexo é raiz de 3 mais i. Ou seja, sua parte real é raiz de 3 e sua parte imaginária é 1, tá, gente? Então, se a gente tem um número na forma algébrica, calcula o módulo, calcula o argumento,
joga na fórmula da forma polar. Se ele dá pra gente a forma polar, basta a gente resolver cosseno e seno, fazer chuveirinho com módulo, que a gente obtém o A e o B, a gente obtém a forma algébrica. Beleza, galera? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o normal, mas vamos terminando por aqui então. Abraço e até a próxima.